Meus queridos irmãos e amigos que nos visitam, a minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes? Amém? Hoje é culto de missões, é isto? Quando se vê essas bandeiras aqui, simboliza que o culto é de missões. Glória a Deus. É um culto que incentiva a igreja, incentiva os irmãos a contribuir pela obra missionária, né? A obra de Deus, ela precisa ser mantida financeiramente e espiritualmente. Então, este culto incentiva a todos para contribuir em prol da obra missionária. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Glória a Jesus. Todos que têm Bíblia, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Trago o tema nesta noite, as virtudes de um missionário. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Jesus. Vamos ler? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Podeis vos assentar? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estou agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pela minha família e por todos os irmãos aqui, né? Que estão nesta noite reunidos para glorificar o nome do Senhor, pois só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, irei falar a respeito das virtudes de um missionário. Bem sabemos, irmãos, para nós compreender a minha linha de pensamento, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas. E a criação mais importante, mais maravilhosa que Deus criou foi o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. E foi a maior criação, porque Deus criou o homem após ter criado as demais coisas. E nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o privilégio do ser humano é muito grande, de nós ter a aparência de Deus, de nós parecer com Deus, ter em nós a imagem e a semelhança do nosso Criador. Mas nós sabemos que lá no princípio, no jardim do Éden, houve a queda do homem. O homem pecou e, segundo a Bíblia, o homem foi destituído da glória de Deus. Ou seja, o pecado separou a criatura do Criador. O pecado fez uma divisão, um muro de separação entre Deus e o homem. E nós sabemos que Deus ama e amava tanto a sua criação, que Deus nunca deixou de prover meios para que o homem retornasse a ter comunhão com Ele, ainda que o homem estava distanciado através do pecado. Mas Deus proveu meios
para que o homem fosse resgatado novamente, para estar com ele. Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecar, Deus visitava todos os dias. Na viração do dia, Deus descia no Jardim do Éden e falava com Adão e com Eva. Eles tinham uma íntima comunhão. Eles falavam frente a frente, face a face. E era, eu imagino, uma maravilha ter a visita de Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele fez com que o pecado entrasse e separasse o homem de Deus. Mas nós sabemos que o amor de Deus foi tão grande que ele nunca desamparou o homem. Ainda que o homem estava caído no pecado, separado da glória de Deus, mas Deus nunca desamparou o ser humano. E no decorrer da história bíblica, nós podemos ver Deus fazendo de tudo para conquistar o homem que estava perdido e trazer para a sua presença. Então Deus cria um plano, um projeto, para que o homem pudesse ser restaurado, para que o homem pudesse ser redimido, pudesse ser justificado e perdoado. Mas precisava de haver um sacrifício, precisava de alguém morrer, derramar sangue, para que o homem fosse novamente resgatado, com a alma purificada, e voltasse a ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor cumpriu o seu projeto através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o melhor que ele tinha no céu, que era seu Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele veio a este mundo como um missionário, para trazer ao homem o plano que Deus havia feito para salvar a humanidade. E Jesus veio nascendo de uma mulher. E a Bíblia diz que ele cresceu normalmente como uma criança cresce, como um menino. Ele cresceu e diz a Bíblia que ele chegou na idade de começar o seu ministério para consumar a obra do Pai, porque ele havia sido enviado para libertar o homem do pecado. E Jesus, ele começa o seu ministério, e esse ministério dura 3 anos e meio. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começa o seu ministério já iniciando e edificando a sua igreja. Como? Diz a Bíblia que Jesus, um certo dia, passa à beira-mar. E ali ele viu homens pescando, trabalhando nas suas embarcações. E diz a Bíblia que Jesus olha para eles e faz um convite. Se eles queriam ser pescadores de homens. Louvado seja Deus. Naquele instante, Pedro, João e demais que estavam ali aceitaram o convite. Aleluia! Amaram a Jesus à primeira vista. Deixaram as embarcações, as redes, todo o trabalho de pescaria e seguiu a Jesus para ser pescador de homens. Ali começava, aleluia, o Senhor fazer discípulos e levantar missionários para a sua obra de pregação do reino de Deus. E diz a Bíblia que Deus, naquele instante,
vendo ali aquele trabalho maravilhoso, ele começa a tocar nos corações e começa a se ajuntar multidões seguindo a Jesus. E os discípulos separados eram 12 homens que Jesus separou para auxiliar neste trabalho do fundamento da igreja aqui na terra. E diz a Bíblia que aqueles 12 homens presenciaram tantas coisas, porque por onde Jesus passava, ele operava sinais, prodígios e maravilhas. E com estas operações, a multidão se interessava. Muitos, às vezes por curiosidade, acompanhavam a multidão, mas outros acompanhavam a multidão porque naquele instante recebia a conversão, recebia a transformação de vida e passava a amar a obra de Deus, passava a amar o Senhor Jesus, passava a apaixonar por Jesus e seguia a Jesus. E com isso se aglomerava uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é prazeroso andar com Jesus. É prazeroso ouvir a sua palavra. Diz a Bíblia que o apóstolo João, ele sentia tão grande prazer de estar junto de Jesus, que ele era o único que encostava no peito de Jesus, encostava no ombro de Jesus, para ouvir bem de perto os seus ensinamentos. E eles presenciaram tantos milagres, viram paralítico andar, cego de nascença enxergar, aleluias, viram até mortos ressuscitar, aleluias, e eles presenciaram tudo, mas não sabia que pela frente eles teriam que enfrentar grandes perseguições por causa da obra de Deus. E diz a Bíblia que esse ministério durou por 3 anos e meio. Aí começa a perseguição. Jesus foi perseguido, porque uma grande multidão o acompanhava. E o diabo enfurecido, tentando destruir o plano de Deus. Porque nós sabemos que o inimigo, ele não aceita o homem ter novamente o direito de alcançar a vida eterna. Porque diz a Bíblia que ele foi expulso do céu. Ele era um querubim ungido de alta hierarquia no céu. Mas diz a Bíblia que ele quis um dia ser igual a Deus. E com esse ato, ele foi expulso do céu e se tornou Lúcifer. E com ele conseguiu trazer a 1/3 parte dos anjos, que hoje se tornaram demônios. E estão por aí, levando multidões e multidões de pessoas para a perdição eterna, fazendo com que as pessoas não creiam no Evangelho, fazendo com que as pessoas entrem pelo caminho largo e deixem de entrar pelo caminho estreito que leva o homem para o céu. Estamos presenciando hoje multidões e multidões de pessoas que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Mas a responsabilidade está sobre quem? Sobre a igreja do Senhor, que iniciou lá em Jerusalém. Diz a Bíblia que Jesus agora estava perante um julgamento, sendo ainda inocente. Ele foi julgado e recebeu a condenação mais
triste que havia na época, que era a condenação de morte de cruz. Jesus foi condenado à morte. E diz a Bíblia que ele foi crucificado. E ele passou por isto, porque precisava morrer, precisava derramar sangue. Porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, se você sente a sua vida transformada e tem certeza que vai herdar os céus, alguém morreu em seu lugar para te dar esse sentimento. Alguém passou pela cruz para te dar alegria, para te dar comunhão com Deus, para te dar perdão dos seus pecados, para transformar a sua vida. Aleluia! E outra coisa importante, o Espírito do Senhor também foi dado para morar no seu coração. Por onde quer que você anda, o Espírito de Deus está com você. É por isso que o diabo não te toca. Por isso que o inimigo não consegue tocar e nem destruir sua vida espiritual. Porque dentro de você está a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso você glorifica. Por isso você, aleluia, exalta o nome do Senhor. Porque dentro de você tem uma chama acesa. A chama do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado. Mas diz a Bíblia que passou um dia, passou 2 dias. Os discípulos começaram a se entristecer. Agora não temos mais Jesus. O nosso Senhor morreu. Agora o que faremos? Teremos que voltar para o nosso trabalho de pescador? Aleluias! E quando eles andavam a caminho de Emaús, diz a Bíblia, que sem eles perceber, Jesus começa a andar juntamente com eles. E começa a consolar os corações deles. Aleluias! É assim que Jesus faz, irmãos. Tem hora que a nossa esperança se vai. Tem hora que os nossos sonhos parecem que se acabam. Parece que está tudo sem, aleluia, uma saída. É nessa hora que o Senhor começa a te tocar. Ele está bem pertinho, caminhando com você. E quando você não consegue mais andar, Ele te pega nos braços e te carrega. Aleluias! E lá na frente você pensa, mas como que eu consegui vencer essa luta? É porque o Senhor te tomou nos braços e te levou. Como o pastor que vai em busca da ovelha perdida, coloca ela nos seus ombros, passa azeite nas feridas e cuida dela. Jesus é assim, Ele é o bom pastor. Ele cuida de mim e de você. Ele não deixa você caído, não. Ele te levanta, Ele te dá força, Ele te dá virtude para você prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, aleluias, morreu. Mas depois que passou no 3º dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. Para o inimigo estava destruído o projeto de salvação do homem. Mas quando ele vê que Jesus ressuscitou, que o túmulo estava vazio, aleluia. Diz a Bíblia que antes dele aparecer aos discípulos, ele desce até as profundezas da terra. E lá ele desce até o inferno. E diz a Bíblia que lá ele toma das mãos do diabo, de Satanás, a chave da morte e do inferno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso diz a Bíblia que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora Jesus ressuscitado, Ele apresenta aos discípulos
que uma certa vez estavam fechados em uma casa, com medo da perseguição, porque eles andavam também com Jesus, e eles pensavam, se mataram Jesus, vai matar a nós também, e eles se esconderam. Mas diz a Bíblia que Jesus entra onde eles estavam, mesmo com as portas fechadas. Jesus entra e apresenta sua mão, os sinais dos cravos. Aleluia! Jesus havia ressuscitado. Bendito é o nome do Senhor. E prosseguindo a história bíblica, diz a Bíblia que Jesus ficou alguns dias com os discípulos, mas chegou a hora em que ele tinha que voltar para o céu. A sua obra já havia sido consumada. O trabalho de missão que ele recebeu do Pai já havia consumado ali na cruz do Calvário. Pelo seu sangue, ele havia comprado a igreja. Com seu sangue, ele poderia resgatar todo aquele que crê, todo aquele que invocar o seu santo nome. E diz a Bíblia que Jesus reúne com seus discípulos e com os apóstolos, ali no Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que ali naquele momento, Jesus fala uma das últimas palavras para os seus discípulos. E ali estava, me parece, cerca de 500 irmãos. E Jesus, antes de ser ascenso aos céus, ele expressou esta palavra que nós lemos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e aos confins da terra. Então Jesus, ele expressou, pouco antes dele subir aos céus, ele expressou esta palavra aos discípulos, dizendo: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para que essas virtudes? Para que vós sejais minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em Samaria, em Judeia, e tem outra coisa, até os confins da terra. Aleluia! Quando eu leio esta palavra, irmãos, quando fala de confins da terra, eu olho para o Brasil, para a América do Sul, América do Norte, países que estavam longe de Jerusalém. Somos nós, confins da terra. E o Evangelho chegou aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas o Evangelho, irmãos, chegou a vários países. Mas os irmãos devem saber que os discípulos, os apóstolos, eles foram o sustento, os alicerces desta igreja. É eles que sofreram perseguições, é eles que sofreram martírios. Para esta igreja estar edificada, para esta igreja estar espalhada por toda a terra, custaram preços de sangue lá no passado. Quanto dos discípulos, aleluias, que sofreram martírios, quantos deles foram mortos à espada, foram mortos cerrados pelo meio, jogado no óleo quente, jogado na fogueira, como Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, e ainda colocaram fogo. Mas eles não negaram o nome do Senhor. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo estava sobre eles. Porque lá em Jerusalém, diz a Bíblia, que eles estavam reunidos no cenáculo, orando a Deus após a ascensão de Cristo. O Senhor deu uma ordem: descei para Jerusalém e ficai lá. E eles desceram para Jerusalém e ficaram em oração. E diz a Bíblia que menos que eles esperavam,
entrou um vento dentro do cenáculo, aleluia, impetuoso e veemente, aleluia, aquele vento era o vento do Espírito Santo, que encheu toda a casa, e diz a Bíblia que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Naquele instante, a virtude do Espírito Santo desceu sobre eles. Para quê? Para que eles fossem testemunhas fiéis, para que eles tivessem paixão pela obra missionária, de levar o Evangelho e de nunca negar o nome do Senhor, ainda que fosse perseguido até a morte, eles não iam negar o nome do Senhor, porque eles tinham na sua vida, no seu coração, a virtude do Espírito Santo. Ninguém consegue morrer por alguém se não tiver esta virtude. Ninguém conseguiria morrer por Cristo se não tivesse a virtude do Espírito Santo. O homem natural jamais ele faz isto, mas o homem que está cheio do Espírito Santo, ele morre por amor a Cristo, porque ele é apaixonado por Cristo, pela obra do Senhor. Paulo disse que ele não tinha sua vida por preciosa. Não. Paulo não tinha medo de morrer por amor a Cristo. Quantos irmãos que morreram sem negar o nome de Jesus. Os irmãos bem lembram daquele pastor por nome Hernandes. Às vezes os irmãos já ouviram falar esta história. Ele estava fazendo um trabalho missionário no país de Cuba. Diz o testemunho que no ano de 1959, pastor Hernandes pastoreava uma igreja ali no país de Cuba, um país comunista. Diz a Bíblia que naquela época, o ditador Fidel Castro, ele havia recentemente tomado o poder do ex-governador, que era por nome, deixa eu ver se eu lembro aqui, ele tem um sobrenome Batista, né? Fulgêncio Batista, isso. Fulgêncio Batista, ele era o ditador da época, mas Fidel Castro toma o poder e assume a ditadura naquela época. E diz o testemunho que aquele ditador, o guerrilheiro Fidel Castro, ele manda matar naquela época todos os pastores, todos os evangelistas e todos os pregadores da palavra de Deus. E este pastor Hernandes, ele foi preso para ser morto, porque ele era pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E diz a história que ele estava na prisão, e no dia seguinte, diz a história que vieram generais de Fidel Castro até a prisão, e chegando ao pastor Hernandes, disse para ele: ou você nega o nome de Jesus, ou suas filhas morrem, sua mulher morre, e você também morre. Aleluias. Irmãos, foi muito triste para o pastor Hernandes naquele momento. Diz a história que ele é levado até a janela do presídio, e ali ele viu quando os soldados guerrilheiros trouxeram as duas filhas do pastor Hernandes, uma de 2 anos, outra de 5, e também trouxe a sua mulher, a sua esposa, as crianças
com suas mãos algemadas, amarradas, a sua esposa gritando, desesperada, e ele dizia para ela se calar, e ela pedindo para que eles tivessem misericórdia. Mas ali é um país sem misericórdia, é um lugar onde não se aceita o Evangelho. E diz a história que eles pegaram a sua filhinha mais nova e colocaram no paredão, e os soldados apontaram os fuzis no centro onde estava a sua filhinha mais nova, e eles diziam para o pastor Hernandes: ou você nega Jesus, ou a sua filha morre. E ele disse: eu não nego o meu Jesus. E quando eles iam matar a sua filha, ele começou a cantar aquele hino, aleluia, que muitos irmãos sabem. Aquele hino que diz assim, ó, aquele hino que diz assim: eu estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E naquele momento, eles metralharam a sua filha. E quando ela caída no chão, disseram para ele: você vai negar o nome de Jesus, porque você é um pregador de mentiras. Se você negar, você não morre, nem matamos a sua segunda filha. Ele disse: eu não nego o nome de Jesus. E naquele momento, eles matam a sua segunda filha. E ele começa a cantar o mesmo hino: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Irmãos, a virtude do Espírito Santo estava na vida do pastor Hernandes. Aleluia. Ele viu suas duas filhas morrerem. Ele poderia muito bem negar o nome de Jesus e suas filhas seriam salvas. Mas o amor que ele tinha por Jesus era maior. Porque ele sabia, aleluia, ele lembrava, quem sabe, do apóstolo Paulo que dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Resta agora o justo juiz me dar a coroa da justiça naquele dia, não só a mim, mas a todos quanto que espera e ama a sua vinda. Ele não negou o nome de Jesus. E agora ele recebe o ultimato daquele soldado que dizia: agora, se você não negar o nome de Jesus, a sua esposa morre. E colocaram a sua esposa diante do paredão. E os soldados apontaram os seus fuzis em direção àquela mulher. E ela com a venda nos olhos, com as mãos amarradas. E o pastor Hernandes assistindo. E quando ele viu aquela cena, ele começou a dizer para o Senhor: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu não vou suportar, Senhor. Eu não vou suportar, eu não aguento mais. Aleluia. E quando ele se sentia se enfraquecendo naquele instante, a sua esposa grita de lá e diz: Hernandes, meu amado, não negue o nome de Jesus.
seja firme. E naquele momento ele começa a cantar, aleluia, o mesmo hino que cantou antes. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, voltar atrás não volto não. Irmão, quando você estiver passando uma luta, quando o diabo estiver te enfrentando e você está perdendo as suas forças, lembra deste hino e começa a cantar. Canta diante do inimigo e diz para ele: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, voltar atrás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente. Amém? Pastor Hernandes viu que naquele momento eles metralharam a sua esposa e ela caiu no chão. Não só ela, mas suas duas filhas. Ele viu a sua família destruída. Aleluia, mas ele não negou o nome de Jesus. E naquele momento, o soldado chega ali, o general chega até o pastor e diz para ele: você tem a última chance de vida. Ou você nega Jesus, ou você vai morrer. Ele disse: eu não nego o nome de Jesus. Eu não nego o nome de Jesus. Irmãos, porque o que tinha dentro dele era maior do que a morte. O que tinha dentro dele, aleluia, era maior do que tudo. O amor que ele tinha à obra de Deus, o amor que ele tinha por Jesus, era maior do que a sua vida, era maior do que a sua esposa, era maior do que as suas duas filhas. Aleluia. Ele tinha a esperança de que, perdendo a vida aqui, diz a Bíblia que aquele que perde a vida aqui, vai ganhar ela lá na vida eterna. Ele tinha esperança que um dia ele iria novamente ver a sua esposa amada e as suas filhas no reino dos céus. Perdendo aqui, mas ganhando lá. Irmãos, a nossa vida é assim, é perdendo aqui e ganhando lá, perdendo os prazeres do mundo e ganhando lá. Nega o pecado, nega as coisas deste mundo, porque você vai herdar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Hernandes morre também, mas ele não negou a fé. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, que o Senhor te deu virtude para você fazer a obra dele, a obra missionária. Eu creio que nesta noite aqui tem irmãos e irmãs que têm um chamado de Deus para fazer a obra de missão. Quantos missionários a Igreja Assembleia de Deus já enviou para vários países, e lá eles estão enfrentando dificuldades, perseguições. Quantos que já perderam a vida por causa do Evangelho? Mas eles têm algo maior dentro de si, tem a virtude que o Jesus deu para eles. Aleluias. Jesus disse na sua palavra, lá em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo,
quem não crê será condenado. Então, esta missão está sobre a igreja, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Também está escrito em Mateus capítulo 28 e 19, que diz assim, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então essas duas combinações trabalham juntas, pregar o evangelho e fazer discípulos. O trabalho da igreja é esse: apresenta Jesus para o seu amigo, apresenta Jesus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, apresenta Jesus para quem não conhece e faz dessa pessoa discípulo de Jesus. Ensina ele, aleluia, ensina ele os mandamentos do Senhor. Faça dessa pessoa discípulo e seguidor de Jesus. É o trabalho que Deus deu para cada um de nós. Ou pensa que Jesus chamou nós para ficar sentadinho, quietinho, tranquilo? Não. Jesus chamou eu e você para fazer a sua obra, para ser discípulo, para discipular alguém, para ser missionário de Deus aqui na terra, levando o evangelho até onde? Até os confins da terra, que Jesus disse. Porque a Bíblia diz que quando acontecer o arrebatamento, lá no céu vai chegar pessoas de várias nações, tribos, línguas e povos. Então, todo o mundo deva ser alcançado pela pregação da palavra de Deus. Lá vai chegar pessoa de todos os países, de todas as tribos e línguas, vão chegar diante de Deus e do Cordeiro, cantando o hino da vitória, todos vestidos de branco, louvando a Deus juntamente com os anjos, com os arcanjos e querubins. Oh, que dia glorioso será o dia em que a igreja chegar diante do Senhor. Lá nós vamos ver aqueles que foram martirizados, mortos, né? Que não negaram a fé, estarão ali diante do Cordeiro, recebendo coroas, recebendo galardão, a recompensa, porque aqui na terra deu a sua vida por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Meu irmão e minha irmã, diante desse mundo cruel que estamos vendo e contemplando, não se curva diante dele, não negue a sua fé, não troque Jesus por coisa alguma desta vida, porque o diabo está rodeando e bramando como leão ao seu redor, tentando achar uma brecha, uma entrada para destruir sua vida. Mas renuncia, fecha a porta, cria muros em volta de si, muros da oração, da santificação, da leitura da Bíblia, de um bom testemunho, e o inimigo não vai conseguir te destruir, e você vai chegar lá. E a nossa chegada está bem perto, irmãos. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, porque aqui na terra não há lugar mais para a igreja. Aqui está difícil a nossa vida aqui, porque o pecado cresceu, multiplicou, não está havendo mais lugar para a igreja. Mas, irmãos, há uma porta de escape para cima. Muito em breve Jesus enviará seus anjos, aleluia, com rijo clamor de trombeta, e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto Jesus não vem, vamos ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Convido os irmãos para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. E se tiver alguma pessoa aqui no nosso meio, que ainda não serve a Jesus, que ainda não é discípulo do Senhor,
que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é a sua oportunidade de você aceitar Jesus e fazer parte dessa multidão que muito em breve estará na glória. Aonde tem a primeira pessoa que sentiu de aceitar Jesus? O Senhor, vem aqui à frente. Vem alguém com Ele. Aleluia! Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Tem mais alguém? Uma senhora, vem aqui à frente. Aleluia! Glorifica a Deus, igreja. Glorifica, porque 2 almas se rendem aos pés do Senhor. Os anjos fazem festa, porque eles sabem que o céu é maravilhoso. Eles conhecem o céu por dentro. Eles sabem que o céu é maravilhoso. E quando eles veem um pecador arrependido, eles fazem festa diante do trono de Deus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você que está distanciado, desviado dos caminhos do Senhor, eis a oportunidade. Volta para o teu lugar hoje. Volta hoje. Jesus quer escrever novamente o seu nome no livro da vida, para que no dia do arrebatamento, o seu nome vai estar constando lá. E você será participante do arrebatamento da igreja. Onde tem mais alguém? Onde tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Você que quer reconciliar, você que cometeu um ato que está atormentando a sua mente, você vê que você está sendo destruído por esse ato que você praticou, vem aqui à frente. Jesus vai perdoar o seu pecado e transformar a sua vida. Onde tem mais uma pessoa? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se não tem, que Deus te dê uma outra oportunidade, a qual eu não garanto, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Nós vamos orar em favor dessas 2 vidas, dessa senhora e desse senhor, que hoje fez a melhor decisão, aceitou Jesus como Salvador. Irmão, não tem coisa melhor de que servir a Deus. Eu aceitei Jesus no ano de 86, e até aqui o Senhor me guardou, porque Ele me deu virtude, me deu graça, para me vencer o pecado. Não pense que o inimigo já lutou comigo para me destruir a fé, mas o Senhor que estava comigo e que está comigo, Ele é maior. Ele é maior. Aleluias! Estenda a tua mão assim, vamos orar. E que Deus guarde esses 2 irmãos e que eles permaneçam firmes até o fim. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, ó Deus, nós oramos e sabemos que o Senhor está presente nesta casa. Como prova, o Senhor tocou nesses corações e eles renderam aos pés do Senhor. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, no livro do Cordeiro, e que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas, purificadas e lavadas no sangue do Senhor. E que elas recebam a virtude do Espírito Santo, para que seja discípulo e testemunha do Senhor enquanto viver aqui nesta terra. Senhor, abençoa a igreja, abençoe a todo o teu povo, guarda teu povo debaixo do teu sangue, Senhor, para aquele dia da vinda do Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos por tudo. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimentamos a todos.